Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje, continuando o nosso estudo na carta aos Filipenses, vamos nos concentrar no tema da confiança em Cristo. Jesus é o fundamento da nossa fé e nele nós podemos confiar. É sobre isso e muito mais, o Lições da Bíblia que está começando agora. Olha, nós já estamos todos aqui, não é? Para começar o programa Lições da Bíblia de hoje. A gente está aqui ansioso para conhecer mais a Palavra de Deus. Eu espero que você também esteja aí preparado, preparada para estudar junto conosco a Palavra de Deus hoje. Bom, você sabe que o programa Lições da Bíblia é feito com base na Bíblia e na lição da Escola Sabatina, que é o guia de estudos, não é? Que a gente usa aqui para conversar, para estudar e para compartilhar com você. E o meu desejo é que você também tenha o nosso guia de estudos aqui, que já estude antecipadamente, para quando chegar o dia do Lições da Bíblia, você já está com as suas anotações aí. Olha que coisa legal, você participa da nossa roda também estudando aquilo que a gente estuda aqui. Então eu sugiro que você, nesse momento, entre no site lições.cpb.com.br e também faça a sua assinatura desse guia que vai chegar na sua casa a cada 3 meses, um tema novo para você se aprofundar no estudo da Bíblia. E também você pode adquirir de forma avulsa, você vai escolher o que é melhor para você, mas você não pode ficar sem a sua lição da Escola Sabatina, tá bom? Fica a dica do coração para você. Você sabe, o Lições da Bíblia também é feito com amigos queridos que vêm aqui a cada temporada para estudar a Palavra de Deus conosco, que eu vou apresentá-los para você mais uma vez. Aqui à minha direita, o pastor Alberto Tasso. Bem-vindo, Alberto. Muito obrigado. Mais uma vez, é um privilégio estar aqui para estudar a Palavra de Deus com vocês. Muito bom. Aqui à minha esquerda, o pastor Patrick. Bem-vindo, amigo. Muito obrigado, pastor Vinícius. Um privilégio inenarrável estar aqui com o senhor. Olha, inenarrável, né? Com esse time. E é um privilégio estudarmos a Palavra de Deus. Legal estar com você, Patrick. Obrigado, amigo. Amigo Adenilton, pastor Adenilton, seja bem-vindo mais uma vez. Prazer enorme estar aqui mais uma vez, participando aqui dessa roda de conversa aqui com os amigos. Eu quero aproveitar, dessa vez, gostaria de mandar um abraço para o distrito de Queimadas, no interior da Paraíba, meu distrito de origem. As pessoas lá acompanham o Lições da Bíblia, eu quero mandar um abraço muito apertado para eles. Que legal, um abração também da nossa parte para eles. Patrick, eu acho que é você que ora para a gente agora. Perfeitamente. Por favor. Maravilhoso Deus e bondoso Pai, que nesse momento nossa confiança aumente no Senhor e que nós possamos conhecer o Senhor como Deus verdadeiro e Senhor da nossa vida. Amém. Pedimos as tuas bênçãos, agora ao estudarmos o guia de estudos, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente está se aproximando do fim do estudo da Carta aos Filipenses. Na semana que vem ainda temos mais um estudo concentrado, porque a partir das próximas vamos para Colossenses. E a carta é realmente muito bonita, não é, Adenilton? E aqui, essa semana, o tema da confiança em Cristo. E eu, particularmente, gostei muito dos versos para memorizar aqui, que são os versos centrais do estudo, que estão em Filipenses capítulo 3, 10 a 11. Por favor, nos introduz aí nesse conhecimento desses 2 versos. Ok, então eu acho que a gente poderia ler o texto, né? Vamos aqui a Filipenses capítulo 3, verso 10. Na verdade, o pensamento de Paulo, o pensamento que Paulo expressa aqui nos versos 10 e 11, começa no verso 9. Então, de repente, eu acho que valeria a pena começar pelo verso 9, que diz assim, verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento. Veja que o verso 10 ele vai falar sobre conhecimento, mas ele introduz essa ideia de conhecimento já no verso 8. Não é? Então, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Aí entra agora o verso 10, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui existe um pensamento muito claro que Paulo expressa quando ele pega aqui a ideia que ele introduz no verso 8,
e depois no verso 10, quando ele fala aqui de adquirir esse sublime conhecimento de Cristo. Eu acho interessante que ele introduz o pensamento dizendo que considera tudo como perda. Então, parece que o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: às vezes, para a gente ter algumas coisas, a gente precisa abrir mão de outras coisas. E é muito fácil aqui a gente internalizar o pensamento dele, porque o que ele está dizendo é o seguinte: Cristo é tão importante, conhecer a Cristo é algo tão importante na vida, tão central na vida, que vale a pena a gente abrir mão de umas coisas para poder ter a sublimidade do conhecimento de Cristo. E é claro, para você fazer isso, você precisa ter bastante confiança no coração. E eu gosto de pensar no seguinte: confiança não é algo que a gente expressa somente com palavras, mas principalmente com ações. Como é que a gente sabe que uma pessoa de fato crê naquilo que ela diz que ela crê? É a partir das ações. É a partir da maneira como ela age, a partir da maneira como ela trata as pessoas, a partir das decisões que ela toma. Então, quando Paulo está falando aqui de ter o conhecimento de Cristo, ele está dizendo: a gente precisa abrir mão de umas coisas para poder ter outras coisas. E Paulo está colocando diante de nós o seguinte: você quer ter a Cristo? Você quer ter a Cristo? Você quer conhecer a Cristo? Então, abra mão daquilo que está atrapalhando na sua vida. E as pessoas que estão nos acompanhando, isso aqui é uma lição muito importante para todos nós. Todos nós, em maior ou menor grau, para a gente aumentar o nosso relacionamento com Cristo, todos nós, em maior ou menor grau, a gente tem alguma coisa que a gente precisa deixar de lado. E Paulo está trazendo esse pensamento aqui para a nossa reflexão. É lindo que ele fala que considera tudo como perda. Logo, tudo é uma palavra que inclui tudo, né? Uma palavra absoluta. Absoluta. É. Então, isso significa que Cristo é mais importante de que qualquer coisa. Coisas ilícitas, naturalmente, e inclusive coisas lícitas. Cristo é mais importante do que qualquer coisa na vida. Ele considera qualquer coisa perda para ter a Cristo. Que coisa extraordinária, né? O desejo que o apóstolo demonstra é muito profundo. Esse verbo conhecer é algo extraordinário. O que eu quero é conhecer a Cristo. O cristianismo é muito mais do que um amontoado de regras, de dogmas. O cristianismo está numa pessoa, centrado em uma pessoa. É ter um relacionamento e uma intimidade profunda com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E quando nós conhecemos esse Deus Todo-Poderoso, tudo fica em outro plano. Ele ocupa o centro. Ele fica como uma prioridade da nossa vida em todas as nossas decisões. E conhecer a Cristo também implica na apropriação do seu poder, da vida. E nós entendemos que a vida em Cristo Jesus é muito maior até mesmo do que a morte. Implica também a gloriosa expectativa da vida futura, porque essa é a esperança que quando nós o conhecemos de verdade, que nós viveremos eternamente ao seu lado, no reino celestial. Que coisa maravilhosa, né? Então, essa é a introdução do nosso estudo nessa semana. Vamos falar de confiança em Cristo, mais ou menos concentrados aí no capítulo 3 de Filipenses. Nós discutimos um pouquinho o que está no centro dos versos 10 e 11, ali mais um pouquinho antes também. Vimos como o apóstolo fundamenta a sua experiência cristã em Cristo. Mas nessa carta, Alberto, ele está falando muito sobre alegria. Ele quer reforçar o sentimento de alegria, de satisfação em Cristo dos cristãos ali em Filipos, mas ele também tem preocupações pastorais muito claras, muito específicas. Ele é um pastor cuidadoso, ele sabe que existem ameaças ao rebanho, ele quer fundamentar a confiança em Cristo, ele quer fortalecer a esperança e a alegria, mas ele quer proteger o rebanho também, não é? Exatamente. No nosso guia de estudos, a gente tem seguido mais ou menos a sequência dos próprios capítulos de Filipenses, né? E alguns versos anteriores a esses que foram escolhidos pelo autor como o verso para memorizar dessa semana, nós temos o capítulo 3, os versos 1 em diante. Seria interessante nós lermos aqui e ver aqui qual é a preocupação de Paulo, né? Que ele, mais uma vez, ele mescla conceitos teológicos com preocupações pastorais. Em episódios anteriores aqui da nossa temporada, nós vimos que Paulo ele mescla a preocupação pastoral da humildade, comparando a experiência de Cristo de se esvaziar-se, né? Agora, Paulo, de novo, ele vai mesclar agora uma preocupação pastoral com a teologia da salvação, que ele vai apresentar a salvação pela graça, etc.
por causa de um problema que a igreja de Filipos estava passando. Então vamos ler capítulo 3, dos versos 1 em diante, diz assim, olha, quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, é segurança para vocês. Então Paulo, de novo, ele está repetindo algo, né? O tema da alegria de novo, né? O Filipenses, logo no primeiro episódio, nós já dissemos aqui, exploramos isso, de que é a carta da alegria. Eu encontrei um comentarista dizer de que não só a palavra alegria, ou alegrem-se, o verbo, ou substantivo, etc., mas sinônimos como regozijar, etc., ele aparece pelo menos 42 vezes numa epístola de 4 capítulos, né? Então, realmente é o tema da carta, né? Olha, vocês têm que se alegrar. E Paulo está repetindo isso constantemente. Há, inclusive, uma questão pedagógica na repetição, né? A gente quase sempre erra no óbvio. E o óbvio tem que ser relembrado muitas vezes. Alegrar-se no Senhor parece algo fundamental, básico. Mas Paulo está relembrando, olha, não se esqueçam, porque naturalmente a gente não se alegra. Então, alegre-se no Senhor. Mas qual era o problema da igreja de Filipos aqui? Ele diz no verso 2, olha, cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros e cuidado com a falsa circuncisão. Porque nós é que somos da circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. Então veja, primeiro a gente tem que lembrar do risco da gente pegar a nossa cultura presente para ler o texto bíblico, né? Então veja, na nossa cultura nós valorizamos muito os cães. Talvez eu tenho um cachorrinho pequenininho, bonitinho, fofinho, bem Nutelinha assim, sabe? Então a gente tem a gente gosta de cães, eles são o melhor amigo do homem. Essa é a nossa cultura, né? Cuidar dos animais, muitos têm animais em casa. Mas na mentalidade judaica do primeiro século, os cães eram animais imundos. Eles eram tidos como traiçoeiros. Então era uma outra maneira de enxergar o mesmo animal que mudou ao longo dos tempos. Mas Paulo usa uma expressão muito dura aqui, porque era costume dos judeus, entre os judeus mais conservadores, chamarem os gentios de cães. Mas parece que havia algumas pessoas na igreja ali em Filipos que eram judaizantes. O que eram judaizantes? Eram pessoas que queriam impor a lei judaica como obrigatória para os gentios, especialmente a circuncisão. Então esse é um problema que aparece lá em Atos capítulo 15. Desde o início da igreja havia essa tensão. O que é necessário para um gentio ser um cristão? Os judaizantes diziam, o batismo não é suficiente, tem que circuncidar, porque esse é o sinal da aliança, né? Feita com Abraão já há muito tempo atrás. Então esse é o sinal da aliança, tem que circuncidar. E o concílio de Jerusalém, né, já em Atos capítulo 15, o apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, né, que foi escrita antes de Filipenses, mas por uma outra igreja, ele já bate na tecla, olha, não, a circuncisão já não é mais nada. Então Paulo está dizendo, olha, cuidado. E ele chama, veja, os judeus chamavam os gentios de cães, e Paulo chamou os judaizantes, que eram judeus, de cães. Né? Então, olha, perigosos são eles. Né? A gente vai ver depois em Colossenses que eles chamam esses judaizantes de inimigos da cruz de Cristo. Por quê? Porque obrigar a circuncisão, né, nesse contexto aqui, depois da morte e ressurreição de Cristo, era em certo sentido anular a salvação pela graça, certo? O batismo agora é um novo símbolo. Então, por isso, a preocupação dele é justamente com isso. E depois ele vai explorar, a gente vai continuar explorando aqui, que ele usa o próprio exemplo dele, que vai culminar naquela ideia do refúgio, né? Do refúgio, que a minha versão fala assim, eu considero todas essas questões antigas como refúgio, a minha versão diz lixo, passadas, para agora uma nova experiência em Cristo, baseado na salvação pela graça e não mais na circuncisão. Sabe uma coisa interessante aí que me chamou a atenção quando você estava lendo? A gente pega o texto em português e a gente pode deixar de perder um detalhe muito interessante do verso 2 para o verso 3. Porque o verso 2, quando ele fala aqui dos cães, eu vou repetir aqui a leitura do verso, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. E aí a palavra circuncisão vai aparecer no verso 3, novamente. Porque nós é que somos a circuncisão. Falsa circuncisão. A pessoa que está lendo o texto em português pode pensar que Paulo está utilizando a mesma ideia aqui nos dois versos, mas não é. No verso 2, aqui quando a gente lê falsa circuncisão, acho que tem alguma tradução, tem alguma versão que diz mutilação. E de fato, é essa palavra que aparece ali. Então, Paulo está chamando essa tentativa de introduzir o indivíduo Mutilação. no povo de Deus, assim, segundo essa ideia, não, precisa circuncidar para poder fazer parte do povo de Deus. Paulo está chamando isso de mutilação.
aqui no verso 2. Mas quando ele entra no verso 3, porque nós é que somos a circuncisão, aí ele vai utilizar a palavra clássica para a circuncisão. Né? E ele está falando aí da verdadeira circuncisão e a gente sabe que, na verdade, aqui ele não está falando Da circuncisão literal. da circuncisão É a literal. do coração. É no coração. Né? Mas é interessante esse ponto. E outro ponto também que me chama a atenção, aqui quando você comentou aí a questão da alegria, Paulo está retomando essa ideia e parece que aqui nessa passagem a ideia de alegria no Senhor está em contraste com o que ele apresenta no final do verso 3. E não confiamos na carne. Então, alegrar-se no Senhor é o oposto de confiar na carne. E isso é muito interessante porque a ideia de alegrar-se no Senhor vem do Antigo Testamento. Como a gente já comentou aqui em outros episódios, assim, Paulo, ele constrói muito o seu pensamento. Seu pensamento está construído sobre a Bíblia. Né? Então ele usa muito o Antigo Testamento. E no Antigo Testamento a ideia de alegrar-se no Senhor está muito atrelada à salvação que o Senhor nos dá. Eu vou citar alguns textos aqui, de repente a gente poderia ler algumas passagens aqui no livro de Salmos. O livro de Salmos, Salmo 9, verso 14. Vamos ler aqui uns 4 ou 5 textos. Salmo 9, verso 14. Diz assim: para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Alegria e salvação. Capítulo 13, verso 5. Salmo 13, verso 5. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Alegria E confiança. e salvação e confiança também. Salmo 35, verso 9. Salmo 35 e o verso 9. E diz aí: e minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na tua salvação, né? na sua salvação. Alegria e salvação novamente. 51, verso 12. Salmo 51 e o verso 12. Salmo 51 e o verso 12 diz assim: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então veja, várias passagens no Antigo Testamento, a gente poderia mencionar outras, isso acontece em Isaías também. Então, a alegria no Senhor, ela acontece como resultado da salvação que vem do Senhor. Então, quando Paulo fala de alegria no Senhor, em Filipenses 3:1, possivelmente ele tem essa ideia em mente. Quando ele fala de alegrar-se no Senhor, ele está falando de alegrar-se em função da salvação que Deus nos oferece, que Cristo nos oferece. E isso se opõe à confiança na carne. Então, a alegria no Senhor é o oposto de confiar na carne. Que coisa linda, né? A gente poder estudar a palavra de Deus e enxergar os conceitos que se relacionam, né? Alegria, salvação, confiança. E como o apóstolo está usando todos esses elementos para defender o seu rebanho, para que a igreja esteja concentrada em Cristo e que nada impeça a comunhão daqueles cristãos com Jesus. Isso se aplica também à nossa vida, né? Nós também temos desafios sérios nos tempos que nós vivemos. Para vivermos a nossa vida cristã, precisamos manter nossa concentração em Cristo, alegria nele e confiança nele. Nós vamos fazer um breve intervalo agora para você curtir o show do intervalo e se alegrar nas mensagens de salvação que também aparecem no intervalo do Novo Tempo. E a gente volta já já, não saia daí. Nós já estamos de volta agora para o segundo bloco do programa Lições da Bíblia para continuar estudando a Palavra de Deus com você. Falando em estudar a Palavra de Deus, é claro que eu quero oferecer para você mais uma vez a revista Esperança, nessa edição especial sobre o Espírito Santo, Deus dos bastidores. Vale muito a pena você ter esse material para você conhecer a pessoa maravilhosa do Espírito Santo, que é essa pessoa que conduz você a Cristo, que escreve a lei de Deus no seu coração, que convence você do pecado, da justiça, do juízo, que produz o fruto do Espírito na sua vida, que envia dons para que você possa servir a Deus e amar mais a Deus e as pessoas. A obra do Espírito é infinita na vida do crente e é bom que nós o conheçamos, até para não pecarmos contra ele, não é? Que é o pecado sem perdão. Todas essas coisas e muitas outras que mencionei aqui sobre o Espírito Santo estão nessa revista que você precisa ter. Então faz o seguinte, agora manda um WhatsApp para esse número que está aparecendo na sua tela e peça agora mesmo a revista Esperança, Espírito Santo, o Deus dos bastidores. Lembrando que você vai receber sem custo nenhum
porque esse é um oferecimento dos anjos da esperança. Vamos continuar, Denilton, conversando aqui sobre Paulo, né? Agora Paulo em destaque. Nós começamos no bloco anterior, né, Alberto, de que o apóstolo está trabalhando com o tema da ameaça dos judaizantes para a igreja de Filipos, os judaizantes que queriam que os gentios daquela igreja assimilassem toda a cultura judaica, e Paulo era judeu e cristão, e ele tem uma mensagem fundamentada, inclusive agora na sua biografia, para falar à igreja, né? Verdade. A gente, quando a gente lê aqui o capítulo 3 de Filipenses, nós encontramos aqui neste capítulo uma exposição, digamos assim, biográfica de Paulo, né? E talvez a exposição mais completa da vida pregressa de Paulo, né? E quando Paulo apresenta aqui esses traços biográficos, parece que ele está utilizando isso como um argumento para mostrar que nós não temos nenhuma razão para confiar na carne. O tema dessa semana é confiança somente no Senhor. E por isso Paulo critica a confiança na carne. Inclusive, ele chega a mencionar 3 vezes isso aqui. É tão importante essa questão que ele chega a mencionar 3 vezes. Se a gente observar aqui no verso 3 do capítulo 3, então ele menciona pela primeira vez, né, ele diz, olha, não confiarmos na carne, no final do verso 3. Quando nós chegamos ao verso 4, ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. No verso 3 ele diz, não confiemos na carne. No verso 4 ele diz, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. E é interessante isso aqui, porque essa expressão, eu ainda mais, é uma expressão que Paulo gosta de usar. Por exemplo, se a gente lê aquela lista de sofrimentos em 2 Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, quando ele está falando dos falsos apóstolos ali, aí ele diz, olha, eles fazem isso, eu muito mais. E eles fazem isso aqui, eu muito mais. Então, Paulo gosta de utilizar isso aqui para chamar a atenção para a confiança que ele tem no Senhor. Então, ele critica esse ato de confiar na carne e ele diz, olha, bem que eu poderia confiar. E aí ele começa a apresentar os traços biográficos. E eu gostaria de fazer um exercício aqui com a gente, com o pessoal que está nos acompanhando em casa. Vamos contar quantos traços biográficos ele apresenta. Então, vamos aqui, no verso 5, ele diz, circuncidado ao 8º dia. Então, traço número 1. Da linhagem de Israel, traço número 2. Da tribo de Benjamim, traço número 3. Hebreu de Hebreus, traço número 4. Quanto à lei, fariseu, traço número 5, verso 6. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Não, eu tenho número 6, é número 5, né? Eu acho que é 7. Vamos contar de novo. Eu perdi aqui a conta, vamos contar de novo. Circuncidado. Circuncidado ao 8º dia, número 1. Da linhagem de Israel, número 2. Da tribo de Benjamim, número 3. Hebreu de Hebreus, número 4. Fariseu, número 5. Perseguidor da igreja, no verso 6, número 6. E aí ele diz, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível, número 7. Então, é interessante isso aqui. Ele apresenta 7 traços biográficos. E a gente sabe que, para todo judeu, o número 7 é um número extremamente importante. É como se ele estivesse dizendo o seguinte, com esses 7 traços, ele está dizendo, olha, de forma plena, eu tinha tudo para confiar na carne. Eu tinha absolutamente tudo para confiar na carne. Eu era um judeu perfeito. Eu era um judeu perfeito. E ele praticamente declara isso. E é interessante que ele começa a lista com a circuncisão, que isso aqui é um ponto importante de discussão. E ao 8º dia significa que ele era nascido judeu. Exatamente. Então, não era um prosélito, ele era... Não somente circuncidado, mas ao 8º dia como um judeu étnico, né? Então, ele começa a lista com circuncisão, e isso é importante porque ele vem discutindo essa ideia da circuncisão no verso 2, como a gente comentou no bloco anterior. Ele usa o termo mutilação, que foi traduzido como circuncisão, e aí depois no verso 3 ele vai utilizar a palavra clássica para circuncisão, mas não uma circuncisão literal, uma circuncisão no coração. Mas do verso 5 ele está dizendo, do ponto de vista literal, eu fui circuncidado como judeu. Ele começa a lista com a circuncisão e termina a lista com a ideia de inculpabilidade, de ser irrepreensível. Em outras palavras, ele está dizendo, eu tinha tudo para confiar na carne. E como a gente vai comentar depois, esse tudo que ele tinha, ele vai dizer, para mim não vale nada. Eu considero tudo isso, eu tinha tudo para confiar na carne, mas eu considero tudo como perda pela sublimidade do conhecimento de Cristo. Então, isso aqui mostra a confiança que Paulo tinha
na graça de Cristo, em Cristo, como suficiente para a nossa salvação. Tá? Então, ele contrapõe esse tudo que ele tinha com a sublimidade do conhecimento de Cristo. Isso aqui é muito bonito, né? Sem dúvida. Essa contraposição é muito importante, essa comparação que ele está fazendo, colocando a biografia dele em destaque, porque, Alberto, é possível não, com certeza, muitos ou alguns membros da igreja de Filipos que eram gentios estavam gostando ou se inclinando para a mensagem dos judaizantes. Ou seja, eles que não eram judeus de nascimento, não foram circuncidados ao 8º dia, não falavam o idioma hebraico, deviam falar com bastante sotaque aqueles que tentavam, né? Não eram irrepreensíveis quanto à lei, não eram zelosos, nem tinham perseguido a igreja, enfim, não tem essas características de Paulo, mas que estavam tentando ser judeus para ganhar alguns pontinhos com Deus. Paulo está dizendo, por que vocês estão fazendo isso? Se alguém precisava fazer, esse era eu. Eu já tenho tudo isso daí. Mas como o Adenilton falou, eu já botei tudo isso no lixo. Porque isso não vale nada. Isso, como você disse no bloco anterior, a circuncisão, que resume tudo isso aqui, é nada. O que vale é a fé em Cristo. O que vale, depois em Coríntios você vai dizer, o que vale é obedecer os mandamentos de Deus. Ele faz a conexão entre a fé e a obediência correta a Deus, né? Então, é curioso, né, Alberto, que aqui ele coloca a sua experiência para apresentar, mais uma vez, seu ponto teológico. Paulo, ele claramente aqui, ele apresenta uma mudança completa de identidade. Quem era Paulo antes? Todas essas características biográficas determinavam a maneira que ele se enxergava e que ele era enxergado pelos outros. Mas naquele dia, na estrada de Damasco, Paulo, ele vê a Cristo. E aquela experiência em que ele vê a Cristo, possivelmente não foi uma visão, mas foi uma teofania de Cristo ali. Cristo aparece para Paulo. Por isso que ele disse que ele foi chamado pelo próprio Cristo, né? Como apóstolo. E agora Paulo, então, tem aquela experiência em Damasco e gradativamente Paulo muda de identidade. Às vezes a gente tem a impressão de que Paulo, assim, ele caiu do cavalo, foi lá, ficou cego 3 dias, passou a ver e pronto. A primeira viagem missionária dele já é imediata. Mas alguns biógrafos fazem alguns cálculos de Paulo de que... Exato, de que há algum tempo ali, alguns chegam a dizer 13 anos entre a conversão e a primeira viagem missionária. E nesse período, ele teria ido para Jerusalém, teria ficado um tempo no deserto. Veja, ele teve que se desconstruir. Foi para o deserto, foi para Antioquia, ficou lá sendo discipulado. Né? Exatamente. Então há todo um processo em que Paulo ele muda a identidade. Por quê? Porque agora a identidade dele é encontrada em Cristo Jesus. Então, vamos ler o verso 7 de novo, olha. Mas o que para mim era lucro, ou seja, motivo de orgulho, ser quem eu sou, judeu, hebreu de hebreu, circuncidado, etc., a tudo isso considerei por perda. Ele repete de novo no verso 8, na verdade, considero tudo por perda, porque agora ele conheceu a Jesus Cristo, o seu Senhor. E ele perdeu todas essas coisas, e aí diz o texto, na minha versão diz, olha, no finalzinho do verso 8, e considero como lixo, algumas das versões dizem refúgio, para ganhar a Cristo. E aí diz o verso 9, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, mas é aquela mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E que é mais um texto onde Paulo explica de que a salvação e o que vale é uma dádiva imerecida, de que a salvação não é pelas obras da lei, certo? De que a salvação é pela fé. A única maneira de receber a salvação é pela fé. É ser justificado. E eu gosto muito da expressão aqui, olha, ser achado em Cristo. Parece que Cristo está cobrindo Paulo. E essa ilustração, ela demonstra muito bem o que é a justificação pela fé. Porque, veja, nós continuamos pecadores. Nós temos ainda uma natureza pecaminosa. Mas quando eu vou até Cristo, o sangue de Cristo me cobre e me declara justo, eu ainda sendo um pecador. E aí, depois disso, vem um processo de santificação, que Paulo vai trabalhar nos versos seguintes aqui, que a gente vai explorar ainda, possivelmente no último bloco, onde ele diz, olha, eu não cheguei lá ainda, mas estou prosseguindo, estou caminhando para isso. Então, Paulo primeiro apresenta a justificação pela graça, ou pela fé, mediante a graça, a justificação pela graça, mediante a fé, para depois apresentar a santificação. Então, assim, é muito importante porque entender a justificação pela graça é antinatural. A gente sempre quer fazer alguma coisa. E a gente sempre acha que a gente precisa de algo. A gente viu que esforço faz parte, mas mérito nenhum.
Ninguém merece a salvação. A teologia de Paulo, a gente está entrando no coração da teologia do apóstolo, que está diluída nas suas epístolas aqui, é o seguinte: você não tem que fazer alguma coisa, você não tem que ter um documento comprobatório, você não tem que pagar para você ser salvo. Isso já foi oferecido gratuitamente. E isso não está restrito a um grupo específico, étnico, não é? A uma elite, a uma casta religiosa, a qual você quer adentrar de qualquer maneira, se esforçar para isso. Isso está oferecido amplamente para todo mundo, independentemente de qual a sua nacionalidade, a sua etnia, o seu idioma, a sua origem. Todos podem receber isso e é de graça. Eu gosto de pensar o seguinte: o apóstolo Paulo é um grande missionário. Imagine se hoje ele estivesse aí apresentando a mensagem de Cristo ao mundo inteiro e chegasse aqui no Brasil. E ele vem da Argentina, o evangelho surge na Argentina. Então ele chega aqui no Brasil e começa a pregar o evangelho. E aí ele está pregando, os brasileiros estão aceitando. E de repente vem alguém da Argentina e diz: ó, tá tudo errado o que ele está falando aí. Vocês podem até aceitar Cristo, os brasileiros são recebidos, mas tem que renunciar o Brasil e tem que se tornar argentinos, tem que jurar a bandeira argentina, tem que começar a falar o espanhol como os argentinos, com o acento, o sotaque dos argentinos, tem que dizer que Maradona é melhor que o Pelé, e tem que rejeitar tudo isso. Vocês acham que o evangelho ia prosperar aqui no Brasil? Olha que dificuldade, que camadas de dificuldades se acrescentariam. Então, Paulo está preocupado em que a mensagem de Cristo seja espalhada para o mundo, sem, de maneira nenhuma, diminuir os requisitos do discipulado central, da aliança eterna de Deus com o seu povo, mas dizendo o seguinte: tudo aquilo que havia em Israel era uma maquete, era apenas era um símbolo daquilo que viria, era uma sombra do que viria para o futuro. E aquela sombra já cumpriu o seu propósito. A fotografia, não preciso mais dela, porque a pessoa já está aqui. Fiquemos com a pessoa. E o evangelho está para todo mundo. Então, a questão de Paulo, na minha opinião, ela é teológica aqui, ele quer explicar um ponto teológico doutrinário muito importante, que nos afeta e nos ajuda muito hoje, mas ela também missionária, porque essas coisas não juntas. Ele quer que todo mundo conheça, e tem gente atrapalhando ele pregar o evangelho. Que coisa extraordinária, né? O ajuste de fogo desse apóstolo poderoso. O maior desafio não é quando estamos em débitos, porque a gente sabe que dependemos de um Salvador. É quando nós começamos a fazer muitas coisas acertadas ou quando temos muitos méritos e a nossa contabilidade espiritual vai subindo. E nós vamos agora acreditando que nós somos salvos pelo que fazemos e não pela pessoa de Jesus Cristo. Então Paulo agora vai cambiar, vai trocar a moeda do judaísmo por Cristo Jesus, nosso Salvador. Ele vai dizer do poder do Evangelho. E que o Evangelho, amigo, está centrado na pessoa de Cristo Jesus. É Ele que é o importante, mais do que ritos religiosos. Ele é o que importa. O conhecimento de Cristo também não tem só apenas ser teórico, tem que ser um relacionamento íntimo, profundo, de conhecimento, de aprofundamento de relação. O amor de Cristo corrige todas as nossas prioridades. O apóstolo vai deixar claro isso. E por fim, no meu comentário, eu quero dizer que ter a Cristo nos leva a ver vantagens, sabe, pessoais e religiosas como refúgio. Essas vantagens que Paulo vai mencionando, ele dá essa descrição. Não, isso é lixo, isso é refúgio. Vamos ajustar o foco no que importa. Aí a pessoa de Cristo Jesus, sua graça, nunca desmerecendo os preceitos que ele deixou para nós escritos, mas ele resume todas as coisas. Claro. A gente falou aqui várias vezes sobre essa questão das vantagens, né, que Paulo apresenta, e a palavra que ele utiliza para resumir tudo isso, né? Aqui na minha versão é refúgio. Vocês disseram que lixo. Lixo, né? Refúgio, lixo. Essa palavra só aparece essa vez aqui em todo o Novo Testamento. E quando uma palavra aparece somente uma vez, significa uma coisa: o autor escolheu a dedo. Ele escolheu a dedo, ou seja, ele buscou no vocabulário dele o que eu vou usar dentro das palavras que eu conheço para representar o que eu quero representar. E aí ele escolhe essa palavra. E essa palavra, ela pode significar simplesmente assim, lixo de cozinha. Ou seja, aquelas coisas assim que... Banais, que não servem absolutamente
para nada. Não é um lixo tóxico, Exatamente. radioativo, né? Em alguns contextos, porque veja, ela só aparece na Bíblia aqui, mas às vezes para a gente conhecer um pouquinho o que o autor quer dizer ao usar uma palavra, a gente precisa ir para a literatura fora da Bíblia. E fora da Bíblia, às vezes, essa palavra é usada para representar esterco. Excremento. É interessante isso aqui, ou seja, ele apresenta todos esses traços, mas no final da conta é lixo, é coisa descartável de cozinha, é esterco, ou seja, não tem valor nenhum, absolutamente nenhum. Comparado com a sublimidade de quem é Cristo. Exatamente. Um detalhe interessante, só para ilustrar, veja, como que você acessa a graça de Deus? Paulo usa a expressão aqui, né? Mediante a fé. Há muitas maneiras de ilustrar e toda ilustração corre o risco de não ter as nuances necessárias, né? Mas a ideia, você tem o reservatório da graça de Deus. E como é que você acessa esse reservatório? Através da fé. Então é como se a fé fosse o cano, a torneira que te dá acesso à graça ilimitada de Deus. E fé nada mais é do que confiança, que é o tema da lição dessa semana. O que significa ter fé? É confiar em Deus. Exatamente. Que coisa extraordinária realmente o Evangelho de Cristo, tal como apresentado nas Escrituras e aqui no pensamento do apóstolo Paulo, que conheceu Jesus Cristo e entendeu a relevância dessa mensagem. Na verdade, não é relevância, a essencialidade dessa mensagem, e a apresenta à igreja, e essa mensagem chega a todos nós, colocando nossa atenção em Cristo para que nós possamos confiar plenamente nele e somente nele. Nós vamos fazer agora um breve intervalo para a gente respirar um pouquinho, porque a teologia está borbulhando aqui, não é? E eu espero que esteja abençoando a sua vida, e a gente volta já já. Nós já estamos de volta agora para o terceiro bloco, o último bloco dessa lição tão interessante, tão importante que estamos estando aqui, não é? E você sabe que este programa vai ao ar como oferecimento dos Anjos da Esperança. É isso mesmo. A Rede Novo Tempo de Comunicação, a TV Novo Tempo e o programa Lições da Bíblia existem porque pessoas especiais acreditam nesse trabalho, entendem o valor disso e enviam seus recursos, suas ofertas para cá. As suas ofertas, não são seus dízimos, são as suas ofertas para cá, para manter a Novo Tempo no ar. Louvado seja Deus pela sua vida, pelo seu compromisso com a pregação do Evangelho. E se você ainda não é um anjo da esperança, eu quero convidar você também a enviar suas ofertas para Novo Tempo, para que programas como este e muitos outros que nós temos na nossa grade aqui de TV e também do rádio, da internet, a Novo Tempo é um complexo de comunicação evangelística, não é? Possam continuar existindo, outros novos sendo criados, mais guias de estudo sejam produzidos para serem enviados sem custo nenhum para as pessoas. Veja que coisa maravilhosa é ser um anjo da esperança. Eu gosto de dizer que quando você é um anjo da esperança é como se você fosse um apresentador da Novo Tempo, porque você tem muita importância, porque você ajuda a manter isso aqui no ar. Muito obrigado por isso, por desejar participar, e se você quer participar, manda uma mensagem agora por esse WhatsApp que está aparecendo aí na sua tela, e a nossa equipe vai carinhosamente acolher a sua mensagem e indicar o caminho para você também participar dessa rede do bem. Amigo Adenilton, nós estamos aqui conversando sobre o apóstolo Paulo, que antes apresenta a sua biografia aqui, fala que ele era hebreu de hebreus, não é, que foi circuncidado ao 8º dia, mas que essas coisas todas que eram parte da sua característica étnica, ele era judeu, não é, de nascimento, todas essas coisas ele considerou isso como nada, porque ele estava tendo em mente, em vista, a salvação que é somente por meio de Cristo. Não é porque ele era judeu ou não era, não é porque era circuncidado ou deixou de ser. Tudo isso não tinha importância nenhuma no fato de que ele tinha sido salvo por Cristo, e essa é uma realidade para todas as pessoas, né? Seguramente. A gente vê claramente aqui uma progressão de pensamento, né, de Paulo. Nos versos 1 a 3, então ele vai contrapor a alegria no Senhor, como a gente mencionou nos blocos anteriores, a ideia de confiar na carne. Ele critica isso aí. Aí depois ele entra com os traços biográficos para dizer o seguinte: olha, eu tinha tudo para confiar na carne, mas na verdade não confio. E aí ele expressa esse pensamento nos versos 7 e 8. Eu gostaria de ler novamente os versos 7 e 8, a gente já leu no bloco anterior, mas eu gostaria de ler novamente para chamar a atenção para um detalhe
que é muito importante aqui nesses dois versos. O verso 7 diz assim: mas o que para mim era lucro, ou ganho, algumas versões traduzem como ganho, aqui na minha versão está lucro, mas seria ganho. O que para mim era ganho, isso considerei perda por causa de Cristo. Aí entramos no verso 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo, Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Existe uma coisa que eu gosto muito de chamar a atenção, que é a seguinte: quando a gente lê o texto bíblico, vamos ler com bastante atenção, né? E às vezes eu brinco até em casa, quando alguém me pergunta alguma coisa, eu digo assim: como está no texto? Vamos ler o texto. E existe uma coisa bem interessante aqui nesse texto, se o leitor prestou muita atenção, que é a seguinte: Paulo fala sobre ganho e perda no verso 7. Quando chega ao verso 8, ele inverte, ele fala de perda e ganho. Então a ordem é a seguinte: ganho, perda, perda, ganho. E isso é importante porque isso faz parte do modo de pensar de Paulo, não somente de Paulo, mas dos escritores bíblicos em geral. Nós chamamos isso de, vou utilizar um termo técnico aqui, mas eu vou explicar. Nós chamamos isso de estrutura quiástica. E o que é isso? Na verdade, uma estrutura concêntrica. Seria mais ou menos o seguinte: uma ideia, primeira ideia eu vou chamar de A, a segunda ideia eu vou chamar de B, a terceira ideia eu vou chamar de B e a última ideia eu vou chamar de A. Então eu vou ter aqui A, B, B, A. Então, essa é a forma como muitas vezes o escritor bíblico organiza o pensamento. E Paulo está fazendo exatamente isso aqui. Por que ele faz isso? Aquilo que está no centro é o foco. É a ideia central para a qual o autor está chamando a atenção. Então, Paulo está dizendo o seguinte: está chamando a atenção para o fato de que esses traços biográficos ele considera como perda, não é? Ele foca nisso, mas ele explica por quê, não é? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, não é que essas coisas, elas não tenham valor zero. Elas têm valor zero quando se compara com a sublimidade do conhecimento de Cristo, quando você considera essas coisas para efeito de salvação. Outra coisa importante, quando a gente lê aqui no verso 7, ele diz assim: era ganho ou era lucro, coloca no passado. Né? Aí depois, quando ele vai para o verso 8, ele diz: sim, deveras considero tudo como perda. Essa palavrinha aqui, considerar, poderia ser traduzida da seguinte forma: eu tenho considerado como perda, ou seja, algo que começou lá atrás, mas o efeito dura até agora. Então é como se Paulo quisesse dizer o seguinte: eu considerei e continuo considerando como perda. Mas, de novo, por que ele considera como perda? Por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, veja, um ponto muito importante para a gente refletir aqui, não é que Paulo ele está dizendo que aquilo que a gente faz não tem valor. Não é isso. Não tem valor quando você quer fazer coisas para obter a salvação. Né? Sabe que às vezes eu vi uma vez eu vi uma comparação que eu achei muito rica. Porque o que o apóstolo está tratando aqui é com o conceito da nova aliança, em oposição à antiga aliança. Então, nessa comparação, a pessoa diz o seguinte: imagine que um rapaz namora uma moça que ele nunca viu. E eles trocam cartas e a única coisa que ele tem a respeito dela é uma foto. Então, a pessoa disse: a antiga aliança, que tem tudo isso que o apóstolo Paulo disse, não é? Circuncisão, língua hebraica, os ritos do santuário, os cordeirinhos que eram levados ali, as festas, tudo isso é a foto, não é? Porque tudo isso apontava para uma realidade superior e futura. Então o rapaz olha para aquela foto e ele é apaixonado pela foto. E eles vão trocando cartas, o casalzinho, né? Até o dia que o relacionamento vai progredindo, que eles vão marcar um encontro. E é que aquilo tem muita expectativa, demorou muito tempo, eles vão se encontrar, finalmente eles vão se conhecer e eles vão viver juntos, ou vão namorar, vão casar-se. E aí quando chega o dia do encontro, o rapaz está com a foto na mão, a menina é linda, ele é apaixonado por ela na foto. E quando a moça chega, ele olha para ela, olha para a foto, ele diz: eu prefiro ficar com a foto e eu não quero você. E ele rejeita a moça e fica com a foto. Eu acho que é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer, que olha, os judeus, o problema dos judeus e dos judaizantes
é que a moça veio e a moça aqui é Cristo. Era a realização da foto. E vocês preferiram ficar com a foto, que é o seu santuário, seu sacrifício, sua circuncisão, sua cultura, e rejeitaram a realidade. Então, Paulo disse assim, essa foto para mim não vale nada se eu tenho uma pessoa. Fica com a pessoa. A pessoa é melhor do que a foto. Agora, se você é judeu e aceitou a Cristo, se você é judeu e aceitou a Cristo, você pode ficar com a foto e com a pessoa, não tem problema. Agora, se você não é judeu, é gentil e não tinha foto, para que você vai ter a foto se você já tem a pessoa? Eu acho que é mais ou menos isso que o apóstolo está discutindo aqui com os filipenses. Excelente ilustração. Por isso, uma pessoa que é de ascendência judaica, se ela quer celebrar as festas judaicas e celebrar da maneira judaica, problema. Não tem nenhum problema. O problema é se eu encontrar essa como a causa ou a razão da minha salvação. O problema é rejeitar Cristo, né? Exatamente. É isso mesmo. Então, assim, quando a gente volta aqui para o texto, a gente percebe isso claramente, né? Então, por exemplo, alguém que esteja nos acompanhando agora, assim, para deixar isso muito claro, não é que aquilo que a gente faz não tenha nenhuma importância. Aquilo que a gente faz tem importância, mas não tem importância, não tem valor para a salvação. Veja, eu gosto de pensar o seguinte, você usou uma ilustração, eu vou usar uma aqui também. Vou entrar no campo da ilustração. Digamos, alguém chega para você e fala assim, pastor, pregar na igreja, assim, isso é importante para a salvação? Você diz, isso é zero. Aí a pessoa diz assim, não, mas e cantar? Qual o valor disso? Zero. Dar estudos bíblicos, qual o valor disso? É zero também. E ela vai enumerando outras coisas e você vai dando zero. Mas aí ela termina dizendo o seguinte, mas se eu faço tudo isso como resultado da minha experiência com Cristo, qual é a nota? Aí você pega um e coloca antes de todos os zeros. Muito bom. Ou seja, então, esse que você coloca antes de todos os zeros vai dar valor para tudo que você fez. Agora, se Cristo não está lá, é zero para tudo. Claro. Se Cristo está, você coloca um e dá valor para todos os zeros. Me lembrei de uma frase de Calvino, reformador, da Reforma Protestante. Ele diz o seguinte, olha, Deus não pode justificar a quem ele não pode santificar. Então, em outras palavras, se eu fui justificado, obrigatoriamente eu entrarei num processo de santificação. Se eu não estiver disposto a aceitar Jesus como Senhor, eu não estou disposto a aceitá-lo como meu Salvador. Então, assim, fé e obras é um binômio que sempre andam juntos, é inseparável. Então, não adianta a liberdade que a salvação pela graça me oferece não representa libertinagem. Por isso que acho que Paulo, ele sabia disso, que nos versos seguintes agora, ele vai falar, na minha ótica, me parece que ele está falando agora da santificação. No verso 12 diz assim, olha, não que eu tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, certo? Mas prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo tê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás fico e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Então veja, alguns detalhes, algumas nuances interessantes aqui. A primeira delas é a ideia de processo, certo? Então a santificação é uma obra de vida inteira, diz Ellen White, essa escritora cristã. Não é algo instantâneo. A justificação é instantâneo. Eu aceitei Cristo, eu sou perdoado naquele momento. Agora, a santificação não. É uma obra de vida inteira. E o apóstolo Paulo diz, olha, eu prossigo então para o alvo. Ou seja, dia a dia, cada vez olhando para Cristo. Não sou perfeito, porque tem alguns também ali que defendem a ideia de que a gente pode viver sem pecado. O apóstolo Paulo está contrariando essa ideia aqui. Olha, não cheguei lá, mas eu prossigo ao alvo. Ou seja, eu estou buscando a santificação. Cada dia ser mais parecido com a vocação de Deus de ser semelhante a Cristo Jesus. Que extraordinário, né? É um processo. Paulo está apenas corrigindo a imaturidade daquele povo, colocando cada detalhe no seu devido lugar para que eles possam alcançar maturidade espiritual. Jamais amei a experiência que o pastor Adenilton trouxe. Tudo faz parte do processo que nós fazemos, mas se não tiver o foco certo com Cristo, no ponto número 1, isso com certeza será um refúgio. Exatamente. Essa ideia de maturidade que você falou é muito importante. Eu queria voltar aqui, Alberto, para esse texto aqui que você apresentou, porque no verso 12,
Paulo fala assim, eu não obtive a perfeição. Né? Ele diz, olha, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição. Mas quando a gente chega ao verso 15, ele diz, todos pois que somos perfeitos. Afinal de contas, o que Paulo está defendendo aqui? A gente é perfeito ou a gente não é perfeito? Ele está defendendo, ele está falando de duas coisas diferentes aqui. No verso 12, quando ele fala assim, eu não obtive a perfeição, ele está falando de perfeição absoluta. Né? A impecabilidade que a gente vai alcançar. Perfeição moral. A perfeição moral que a gente vai alcançar de forma absoluta somente na glorificação, né? Quando Cristo arrancar a natureza pecaminosa. Mas no verso 15, ele está falando de maturidade, de crescimento na jornada cristã. E isso explica, eu acho que isso já está explicado nos versos 13 e 14. O que é essa maturidade cristã? É esquecer das coisas que ficaram para trás, avançar para as que estão adiante de nós, é prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Então, Cristo é o nosso alvo. A gente está avançando, Cristo é o nosso alvo. E a gente está crescendo nele. Então, Paulo chama isso de perfeição, mas, na verdade, a palavra para isso é maturidade. Ele está falando de maturidade cristã, de crescimento cristão. Na Nova Almeida, já colocaram essa nuance assim, ó, todos, pois que somos maduros, temos esse modo de pensar. Excelente. A maturidade cristã é o constante crescimento na graça. Deus nos chama a nunca parar. Você não pode parar. Continue seguindo. Sempre Deus vai apresentar algo a mais para você, porque o amor de Deus é infinito. Deus é extraordinário e você precisa conhecê-lo cada dia mais. Isso é perfeição. É continuar seguindo, isso é maturidade cristã. A bênção de poder amar a Jesus progressivamente está na Bíblia. E se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana. Que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.